O Rio Douro galgou as margens de Porto e Gaia. A Proteção Civil Municipal elevou o risco de cheias para vermelho. A água entrou em vários estabelecimentos comerciais esta manhã. É precisamente para as margens do Rio Douro que seguimos nesta altura em direto ao encontro da Maria Guimarães. Maria, muito boa tarde. Qual é o cenário a esta hora? Boa tarde, Rita. Neste momento o Rio Douro está aqui resbeja a galgar aqui as margens, também aqui ligeiramente dentro desta área verde aqui no Cais de Gaia. No entanto, o panorama já não é o mesmo que se viveu desde a partir da tarde de ontem e durante a madrugada, em que o rio realmente galgou as margens e invadiu aqui estes estabelecimentos comerciais. Neste momento pode-se ver pelas imagens de Rodrigo Ribeiro que o rio está realmente aqui dentro desta área verde. No entanto, não é preocupante para já para os estabelecimentos comerciais esta subida do rio. Também vemos aqui várias medidas preventivas dos comerciantes que tiveram várias indicações da Proteção Civil para tomarem estas medidas, nomeadamente a questão da recolha de esplanadas, que tem sido feita constantemente, sempre que estão com os olhos postos no rio e veem o rio a subir, é feita esta recolha das esplanadas, digamos assim. Neste momento temos algumas montadas, mas como se vê, há sempre aqui uma preocupação também com várias cadeiras ainda de reserva para realmente não montar a esplanada e o rio galgar, poder galgar novamente aqui esta margem. Vê-se também aqui alguns sacos de areia que foram essenciais aos olhos de alguns comerciantes com quem tivemos a oportunidade de falar para prevenir, digamos assim, que a água entrasse dentro destes estabelecimentos comerciais. Isto porque o rio realmente esteve aqui dentro destes estabelecimentos. Alguns ainda estiveram a fazer ações de rescaldo esta manhã antes de começarem o serviço. Isto porque tinham os estabelecimentos alagados, aliás, e portanto vemos também aqui bastante limpeza nas ruas que teve que ser feita durante esta manhã. Também em direção à Furada, um bocadinho mais à minha direita, tivemos também, a estrada está neste momento, aliás, cortada, também por causa de alagamentos aqui frente a um dos hotéis presentes aqui na Furada, aqui perto da zona da Furada, aqui mais para a minha direita, aqui com a estrada cortada realmente por causa de alagamentos e também para impedir que os carros passem e que realmente hajam mais estragos. Esta manhã também é de recordar que estivemos esta manhã na zona de Miragaia, uma zona bastante afetada durante a noite por estas cheias. Esta zona ficou em frente à alfândega, ficou completamente alagada. Falamos de cerca de 30 centímetros acima do nível normal do chão. Falamos de estabelecimentos que ficaram alagados, mas também algumas casas que ficaram com a parte da frente completamente alagada, sem possibilidade dos moradores saírem, sem sujarem e sem entrarem diretamente dentro desta água. Esta água que vem não só aqui do rio, não foi pelo galgar do rio, mas sim pelo acumular de água do rio, mas também por causa da questão da precipitação, que também se fez sentir aqui nestas regiões. Os sapadores do Porto estiveram no local e colocaram um barco para tentar retirar as pessoas, caso houvesse essa necessidade das suas próprias casas, mas entretanto ainda não houve essa necessidade, ainda não houveram ocorrências muito graves, muito significativas. No entanto, Pedro Duarte esteve também aqui neste local, onde falou aos moradores, descreveu aqui o cenário que foi bastante preocupante, embora seja uma área que já é costume acumular água, digamos assim, em caso de possibilidades cheias, e também a Capitania do Douro alertou para o aviso vermelho para a iminência de cheias nesta região. Este é claramente o ponto, eu diria, nevrálgico nesta fase, onde estamos a concentrar as nossas maiores atenções, porque de facto tem a ver com o caudal do Rio Douro, como é sabido e já público. Durante a noite esta zona foi mais fustigada. Nós tivemos de manhã apenas alguns residentes nesta zona de Miragaia que tiveram dificuldades em sair de casa devido à cheia, mas aí o nosso regimento de bombeiros, através designadamente de uma pequena barcaça, de um bote, conseguiu retirar com muita tranquilidade essas pessoas de casa, mas de resto já tínhamos procedido de forma preventiva, nomeadamente junto a alguns restaurantes e algum comércio e serviços aqui, à retirada de bens preventivamente,
Isso acabou por ajudar bastante a que os estragos hoje sejam muito mais reduzidos. Observamos durante a noite na Praia Mar foi que algumas zonas que ainda não tinham sido atingidas pela água foram atingidas. Isto pelo facto dos caudais durante a noite se terem mantido muito elevados e, portanto, obrigou à subida da cota aqui na Praia Mar no estuário e mais a montante noutras zonas, como na cidade do Peso da Régua, também atingiu a estrada. Portanto, neste momento estamos na baixa mar, portanto a água baixou consideravelmente e vamos entrar no período da enchente. Entrando no período da enchente, daqui a 6 horas, portanto por volta das 18 horas, que é o pico da Praia Mar, deveremos voltar a ter um cenário parecido com a madrugada do dia de hoje ou então com a tarde do dia de ontem na Praia Mar. Como ouvimos agora pela Capitania do Douro, realmente aqui agora com a baixa mar, uma vez que já não há este perigo, já não há necessidade de usar também o barco, pelo menos para já, para retirar as pessoas destas residências. No entanto, os moradores e os comerciantes, aliás, continuam a tomar medidas preventivas no sentido de precaver para a próxima Praia Mar, que será por volta das 6 horas e que poderá encher também antes, por volta das 4 horas. A partir das 4 horas poderá voltar a encher esta região e, portanto, os comerciantes estão a tomar aqui várias medidas preventivas, nomeadamente a colocação de equipamentos que se pudessem estragar com a água em cima de mesas ou de outros objetos para ficarem a uma altura mais considerável e realmente evitar estragar estes equipamentos que, no final de contas, também são o ganha-pão destes comerciantes. Ontem à tarde veio uma coisa mínima, mas que já alagou. Depois ela foi-se, durante a madrugada, pronto, veio a toda a velocidade. Quando eu saí de casa, às 3, já tive que ir com a água até o joelho e pronto, entrou aqui no estabelecimento. Depois começou a descer, era por volta de 7 horas e agora pronto, era limpeza e tentar fazer alguma coisa ainda. A gente tenta salvaguardar os móveis que estragam com a água, as arcas, a máquina de cigarros, a arca de gelados, e tirar tudo o que se possa estragar para sítios mais altos e depois. Neste momento, como se ouviu, o caudal do rio ainda não é preocupante, não está a causar danos significativos tanto aqui no Porto como também aqui no Cais de Gaia, se bem que ainda há aqui muitos restaurantes aqui em Gaia que ficaram encerrados, isto porque não tiveram condições para abrir hoje de manhã depois do galgar do rio para dentro destes estabelecimentos comerciais. Para já não há motivo de grande preocupação, isto porque o rio ainda não está cheio. Virá a próxima Praia Mar por volta das 6 horas, mas por volta das 4 horas poderá começar a ser um cenário mais preocupante, mas para já realmente não existe motivo de alarme. Os comerciantes podem respirar fundo durante algum tempo antes de, claro, voltarem a colocar em prática as medidas preventivas colocadas em prática pela Proteção Civil e aí sim terão que ter alguma atenção ao rio, com os olhos postos no Rio Douro, como é óbvio.